Começa agora na Clube FM, Lugar da Fala, com os jornalistas Cláudio Oste e Carla Sen. Boa noite nessa segunda-feira quente, não parece inverno, não parece que tivemos solstício de inverno, inclusive. Tá demais, gente, tá insuportável. E para deixar ainda mais quente, mais apimentada essa segunda-feira, esse horário agora da 95.7 Clube FM é dedicado à política, esse assunto que move os corações, que arrebata as paixões. É isso mesmo, Cláudio Oste? Olha, movimenta inclusive muita gente que nem coração tem, né? Exatamente. Esse povo do mal que não tem coração. Gente do coração peludo que passa a falar num tom mais agradável, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Antes da gente chamar o Frederico Reis, né? Cumprimentá-lo. E a gente se apresentar também é sempre você bom. Você é quem mesmo? Eu até agora há pouco eu sou Carla Sen, jornalista, especialista, você pode falar consultora em marketing eleitoral, político. E você, blogueiro paçoca com cebola? A Carla Sen voltou esta semana da Argentina, depois de 15 dias refestelando-se com vinhos, queijos e programas culturais em Buenos Aires. Então ela não quer falar... E Mendoza. Ela voltou para Londrina com um pouco de sotaque, né? Um sotaque ainda... Olá, que tal? Olha lá, tá vendo? Aprendeu alguma coisa. Esteve ela passeando lá com alguns amigos, entre eles o Ariel Palacios, que esteve aqui em Londrina recentemente, e está de volta, né, à terrinha dele, depois de circular pelo Brasil, lançando o livro dele sobre as curiosidades de vários dos políticos que fizeram história em toda a América Latina. América Latina, lado B. Sabia que a primeira edição está esgotada? Eu comprei o meu. Pois é, e já a editora Globo, responsável, né, pela edição, produção e impressão dos livros, já está preparando, já está entrando no forno com a segunda, mas assim, tudo isso muito rápido. Sim, muito rápido. De ler nada esse ano. Não, mas foi curioso, realmente. E o livro, já estou na metade dele. É muito bom. O livro é muito divertido. Você vê histórias curiosíssimas de presidentes de todos esses países da América Latina, que tem alguns assim que são folclóricos, né? Histórias de eleição são curiosas em qualquer lugar, né? Aqui Agora, em Londrina, inclusive, sim, lógico. poderíamos até pensar em alguém para... Algumas aqui. Vocês imaginam o meu privilégio dos meus amigos que foram comigo, porque na verdade foi meio que uma comemoração dos 40 anos da nossa entrada na UEL. O Ariel Palacios é da minha turma. Entregou agora, né? Mas de tudo boa, bem. Tranquilo. Entrou com 10, né? Entrou com 10, puxa vida, 10, 40, 50. Pois é. Com 10. E daí, imagina o Ariel levando a gente, assim, quase como um guia exclusivo VIP, né? Sim. E no cemitério da Recoleta e falando, olha, esse político isso, aquele, aqui está Evita, e contando mais detalhes, e dos generais, e o café no qual o café em que o Cortázar, o escritor Júlio Cortázar, ia, depois o outro, o Borges. Foi bom, fantástico, né? Mas alguma coisa. Vamos agora voltar ou não à terrinha? Cara, eu preciso me apresentar, né? É muito chique. Muito eu sou o Cláudio Oste, eu sou jornalista, formado na Universidade Estadual de Londrina, com especialização em marketing e propaganda. Sou também especialista em comunicação política, o que os políticos precisam para vencer a eleição, além dos votos, né? Porque se não fizer um trabalhozinho bem pesado antes, não tem voto. E também está aqui conosco o advogado Frederico Reis. Apresente-se mais uma vez para essa imensa galera que te ouve. Eu me formei também na UEL. Tenho especialização em Direito Eleitoral, 2 inclusive, uma especialização em Processo Civil. E eu me lembro uma frase, Cláudio, uma vez que o cara falou: na eleição a gente precisa de um tripé, candidato, jurídico e marketing, né? Aí veio um senhor e falou assim: e os votos, né? Não, mas é curioso, mas é verdade, porque assim, ó, eu, por exemplo, já fiz trocentas campanhas eleitorais e todos aqui, muitas campanhas eleitorais mesmo. Né? Um time aqui selecionado e de especialistas realmente.
E uma coisa que o candidato, quando conversa com a gente para começar a organizar a campanha, até nos contratar, ele fica sempre ansioso para que a gente diga para ele que ele vai vencer a eleição. E, na verdade, não dá para dizer isso, né? Porque você vai fazer sempre o melhor trabalho possível para aquela situação, mas depende de uma série de fatores vencer a eleição, né? Então é muito... Quem chega para o candidato e fala, não, você vai ganhar, pode ter certeza, demite porque está mentindo. Não contrate essa pessoa, exatamente, né, que faz promessa isso é a mesma coisa mirabolante. na área jurídica, o advogado que fala, isso é muito fácil. Exatamente. Te garanto, Te a garanto vitória nos tribunais. É, né? aí não combina com quem manda, né? Que são os juízes. E outra coisa, você está cansado de ver, por exemplo, inclusive na Justiça Eleitoral, em que uma decisão que é dada num Tribunal Regional Eleitoral, vamos dizer, por exemplo, do Paraná, ela muitas vezes ela é reformada totalmente numa instância superior. Então essa coisa do eu a garanto, esqueça, não vai rolar. Mesmo porque sempre existe um detalhe que se chama cenário eleitoral, né? O contexto, ou seja, o que está acontecendo naquele momento exato, inclusive não só na cidade. Vamos falar de cidade porque, é claro, as próximas eleições são municipais, eleições para prefeito e vereadores, né? Dependendo do número de vereadores de cada cidade. E quando a gente fala em contexto, não é só o que acontece dentro da cidade, mas no estado, no país, no mundo. Basta lembrar que as últimas eleições, as de 2020, foram circundadas, né, foram contextualizadas pela pandemia de Exatamente. Covid. E dentro desse contexto, naquele contexto de 2020, de início da pandemia, os prefeitos que já estavam no cargo, que eram candidatos à reeleição, saíram já com uma vantagem imensa, enorme. porque foi a época que chegou a vacinação estava finalmente acontecendo no Brasil, apesar do atraso. E foi lhes permitido todo dia quase se manifestar, Está na mídia, na não mídia só justamente pela Covid. Não só na Para mídia dar aberta, informação mas também na mídia de internet. A maioria fazia lives o tempo todo, né, para explicar a situação da cidade. Chegou vacina, temos uma novidade aqui. Então, eles tiveram uma exposição brutal. Então, só perdeu a reeleição na campanha passada quem fez muita bobagem durante o mandato, viu? Se a administração foi razoavelmente tranquila, pode ter certeza que o candidato à reeleição conquistou o votinho e está ainda no poder na sua cidade. Porque as pessoas naquele momento, tenta lembrar como que você estava, né, naquele momento de pandemia. A última coisa que você queria era briga política, era debate, era mais um terremoto, maremoto. Ninguém estava com cabeça para todo mundo apavorado. Discutir cidade, discutir... Exatamente. O que as pessoas queriam era paz, vacina, remédios, mesmo aqueles que caíram, né, na loucura, na piração de não aceitar a vacina, essas pessoas queriam ficar em casa protegidas. E tinha também aqueles que brigavam por causa do comércio aberto. Eu acho que foi o único debate que aconteceu na cidade. Abre quanto, fecha quando, por mais quanto tempo, faz evento como, em que condições. E para condições. piorar, né, nessas condições que você relatou, com muita proficiência, gostei dessa palavra, não, eu fiquei... Cara, sério, eu guardei essa palavra para um momento importante. É este o momento. E ele veio, né? E ele veio. Mas assim, falando sério, para os adversários desses prefeitos, na campanha passada, ficou um horror, porque meio da pandemia eles não podiam fazer visitas, não podiam praticamente fazer campanha de rua, não podia ser contra os bons prefeitos que estavam fazendo um trabalho decente. Quer dizer, foi assim, um passeio, né? Exatamente. E eu vou agora comentar uma outra coisa, voltando à abertura do programa, que é a questão do cenário eleitoral, para ilustrar também. Argentina, né? Eu estava lá e, como toda jornalista, pessoa de comunicação, a coisa que eu mais fiz quando eu entrava num Uber, num táxi, era perguntar: e aí, que tal Milei? Né? Como está o presidente? O que você está achando? E olha, foi impressionante, eu não esperava isso, mas
100%. Não posso dizer nem que foi 98%. E olha que eu andei muito de Uber, né? 100% dos motoristas falavam. E das pessoas, vendedores, garçom, com quem eu pude fazer ali uma enquete, né? Uma pesquisa qualitativa, era: não, está bem, temos, né, que ter paciência, porque o momento é difícil mesmo. E a Argentina tem que mudar. Eles estão muito sedentos por mudança. Eles sabem que vai levar muito tempo, que não vai ser de uma hora para outra, né? E eles estão ainda esperançosos, né? Mesmo passado já mais de 6 meses da posse do Milei. Mas a inflação parece que deu uma caída. A economia está começando a dar sinais, mas de... e por que eu trouxe o Milei à tona, o presidente Milei? Porque ele era um azarão no começo. Verdade. Né? Quem que tinha de candidato? Ele era o Bolsonaro de lá. Exatamente. Tinha o ministro da Fazenda do então presidente, da então presidente, Kirchner, né? Tinha a Patrícia Bullrich, que era outra candidata fortíssima, já tinha sido candidata em outras eleições, estava com apoio dos conservadores, e aparece o maluco do Milei com aquele cabelo, com aquela empáfia, com aquela cara de roqueiro. Pedindo opiniões políticas para o cachorro dele, Exatamente. Porque o cachorro dele entende muito de política, isso é importante também. Exatamente, com a loucura toda dele, e ainda falando que é anarcocapitalista, né? Num país de peronistas, num país em que a grande discussão política é saber se você é peronista do A, do B, do C ou do D, porque todo mundo é peronista. O que demonstra também que, no caso da Argentina, da mesma forma que no Brasil há uns anos atrás, ninguém aguentava mais o governo da esquerda, né? Esgotou, parece que chegou um momento que esgotou, né? E aí eles radicalizaram, da mesma forma que o Brasil também radicalizou com a eleição do Bolsonaro. Porque a questão não é exatamente você eleger alguém, um conservador ou um liberal e tal. O problema é eleger maluco. E no caso dos dois países, ocorreu bem isso. Você saiu de um descrédito quase que total com um estilo de governo, né, bem populista, um estilo de governo, aquela esquerda meio ainda atrasada, para um radical de direita que não sabia exatamente de onde tinha caído. Isso é uma realidade, né, Cláudio? Toda vez que a situação vai muito mal, a oposição, seja quem for, ela vai subir, né? Sim, ela vai aparecer, ela vai crescer, ela vai... E aí vira quase que um voto de revolta. Mas, o que é importante para a democracia, diga-se de passagem, né? É justamente a alternância de poder. Eu me lembro quando o voto era escrito, elegeram o Macaco Tião no Rio de Janeiro, né? Lembra disso? Sim, mais exato. votado como vereador. A gente tem um caso assim impactante aqui em Londrina mesmo, né? O caso do Wilson Moreira, que perdeu a eleição para o Sheida, né? O Wilson Moreira tinha sido secretário de obras do José Richa, né? Foi assim o principal articulador e também o cara que mais fez obras em Londrina durante o governo Richa enquanto secretário. Depois foi ele também que fez a Leste-Oeste, várias obras de grande impacto. Conseguiu resolver os problemas financeiros da cidade, obviamente com muito apoio do governo do estado. Sanou a questão das dívidas. Sanou as dívidas, saiu da prefeitura com um recall muito positivo. Na eleição seguinte, que ele foi candidato, ele perdeu para um novato, que era o vereador, no caso, na época era vereador, o Sheida, né? E muito pelas atitudes dele, que ele é um cara carrancudo, ele era um cara que às vezes ele ia para os eventos de bairro e acabava sendo mal educado com as pessoas, e um certo salto alto também, que ele iniciou a campanha, eu lembro porque eu fui cobrir inclusive o lançamento da candidatura dele. No momento do lançamento, nas pesquisas eles mostravam mais de 50% de intenção de voto, e aí todo mundo meio que tirou o pé, tá ganho, perderam. Isso é um problema para o candidato, hein? E de outro lado, outro lado estava o Sheida, né? Aquela cara de bom moço, um petista assim. Aliás, café desculpa, com leite, só para interromper, quase. Está fazendo hoje 70 anos. 70 ou 71? Aniversário do Luiz Eduardo. Eu conversei com ele hoje, porque
Atenção, você que nos acompanha aqui na Clube FM 95.7, no Lugar da Fala, eleições. Depois da série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, nós fizemos com 8 pré-candidatos, agora virá a vez dos ex-prefeitos. Por quê? A gente quer saber do Luiz Eduardo Scheida, do Nedson Micheletti, do seu Antônio Bellinati, de quem mais? Menos do Barbosa, que ele é pré-candidato Barbosa, e já sim, esteve do aqui Kiref, como candidato. do como Alexandre pré-candidato. Kiref, com certeza. O que eles pensam do momento político? Pastor Gerson. Um pouquinho de tempo lá. Mas aí foi muito 15 minutos, se a gente né? for pegar todos os vices, todos E era os vereador, ele não prefeitos, foi eleito, todos os na verdade. presidentes da Câmara que assumiram, Só nesse período foram 5 prefeitos. Foi quem? Foi O Roque, e o Claudio Roque, né? Ribeiro, Barbosa. Ribeiro era vice. Sim, mas assumiu também. mas então vamos de Assunção, relembrar. né? De Assunção, vamos né? relembrar então quem vai ser convidado. Antônio Bellinati, Luiz Eduardo Scheida, o Nedson Micheletti e Alexandre Kiref. Eu gostaria de ouvir deles uma avaliação política do momento da cidade. Como está a cidade? Não só política, né? Eu acho que até de planejamento, de crescimento. O que eles pensam da cidade que eles governaram? Sim, sim. E vamos voltar então para a terrinha aqui? Vamos começar a falar do que está acontecendo no nosso dia a dia? Vamos lá então, porque eu sei que a pauta da Carla é muito maior que a minha, e aí eu vou ter que dar uma acelerada aqui, entendeu? Mas vamos lá, Carla Sem. Os pré-candidatos aqui a prefeito de Londrina, eles estão correndo trecho. Não há uma grande novidade nos últimos dias. O que eles estão fazendo? Intensificando visitas a feiras, qualquer aglomeração, os candidatos estão presentes, os pré-candidatos estão presentes, até para se fazerem conhecidos. A gente tem que entender o seguinte, dos 8 candidatos, aliás, os 8 pré-candidatos hoje, com exceção do Tercílio Turini, que está há muito mais tempo na política, e um pouco talvez do Tiago Amaral, que foi candidato a prefeito na eleição passada, e do Barbosa Neto, que foi prefeito, né? Os demais são bem desconhecidos ainda da população. E a última pesquisa mostrou que perto de 70% da população ainda não está pensando em eleição e não tem um candidato. Isso significa o quê? Que é uma massa gigantesca de pessoas que ainda vão olhar no cenário para ver quem que ela vai escolher para ser o representante dela no Paço Municipal. Hoje eu estou demais. Paço Municipal. E está moderno também, não, né? Moderno é uma palavra assim nova. Para você que não sabe o que é Paço Municipal, é a prefeitura. Uma palavra quase que coloquial, né, digamos assim. Mas, e voltando então nessa questão do desconhecimento, né, dos candidatos, ou da falta de interesse da maioria dos eleitores ainda, agora em junho, mesmo porque nem existe candidato oficialmente lançado, porque as convenções vão acontecer no final de julho, início de agosto, portanto, falta mais de um mês ainda para que os pré-candidatos sejam definitivamente candidatos. Eu só gostaria de comentar, a gente já falou isso várias vezes aqui no programa, que hoje as duas forças políticas, a princípio, que existem, que podem modificar, na verdade são 3 forças políticas, né, que podem movimentar ou que podem causar impacto na eleição. Primeiro, a do prefeito Marcelo Bellinati, que foi reeleito, que tem uma aprovação fantástica, né, de acordo com as pesquisas. A do ex-presidente Bolsonaro, por conta das últimas eleições presidenciais aqui em Londrina, em que ele fez um número muito expressivo de votos. E, finalmente, a do governador Ratinho, que tem, claro, né, por estar governando o Estado, além da máquina, digamos assim, né? É uma expressão antiga também, porque hoje se trocou, de uma certa forma, a força da máquina eleitoral do Estado, do poder público, das fundações e obras de planejamento, quase que pelas redes sociais. Sim. Mas o governo do Estado também, claro, tem propaganda maciça nos veículos de comunicação, presença forte nas redes sociais. Então seriam essas as 3 forças ainda, ou houve alguma mudança na opinião de vocês? O que me leva a crer também, né, Cláudia e Clara? Eles não estão muito atentos ao que a gente fala aqui, né? Não. Porque o pré-candidato ele podia explorar muito mais
esse período. Né? Hum. Hoje eu me recordo que apareceu um pré-candidato no escritório onde ele trouxe santinho já, adesivo, ele já tem quase tudo pronto para a campanha, sendo na pré-campanha, mas tudo de acordo com a lei, informando só que é pré-candidato, informando das propostas dele, tudo, né? Então, assim, esse me parece que está explorando ao máximo o limite que a lei permite na pré-candidatura. Porque há uma certa confusão até hoje, né, com pré-candidatos, que eles não sabem o que eles podem fazer. Exatamente. E é curioso, porque isso não é uma novidade. Né? Nós estamos já com esse período de liberação de pré-campanha já há alguns anos. Desde a penúltima campanha. Exatamente. E eles ainda estão desinformados sobre isso. Pior, né? Parece que não querem se informar, né? Porque já estamos agora, a semana que vem já é julho, né? Eu estava lendo um artigo naquele site Jus Brasil, não o oficial eleitoral, mas aquele que tem vários artigos e tal, e o professor, doutor, que estava escrevendo ali, ele estava comentando exatamente isso, que, na verdade, o período oficial de campanha eleitoral ele foi enxuto ao máximo, né? Está muito reduzido, e para isso se criou, então, uma certa facilidade, que é o período da pré-campanha, que todo mundo tinha como recordação, lembrança, que não era possível fazer nada. Agora pode-se fazer várias coisas, há exceções, e como disse o doutor Frederico, esse momento não está sendo aproveitado pelos candidatos. Tudo era campanha antecipada, tudo. Uhum. Hoje houve uma discussão muito grande entre liberdade de expressão, entre direito de informação, e eles abriram essa possibilidade da pré-campanha. E como você disse, só que assim, ninguém está indo até o limite da pré-campanha, o que é possível, o que não é possível. Eu vejo esse rapaz hoje, ele está adesivando os carros já dele. Sim. Da maneira correta. Sim. Pré-candidato, tudo isso, tudo certo. E esse rapaz é de Londrina? Não é. Ah, tá. Porque aqui em Londrina eu não vi ainda, não eu vi. tô boiando. E outro erro que eu percebo muito nesta fase é que os pré-candidatos que já estão com a candidatura, mesmo sendo pré-consolidadas, muitos deles ainda não têm equipes de trabalho, né? E por que é importante você ter alguns profissionais também na pré-campanha? Para você chegar com uma certa robustez quando iniciar o processo eleitoral. Acontece muito de as campanhas só contratarem as pessoas que vão produzir materiais para televisão, os programas eleitorais, os programas de TV e de rádio, depois das convenções. E aí eles buscam a bênção de Deus e alguns milagres que normalmente são impossíveis. O advogado é só depois das multas. Né? Exato. Se você faz uma pré-campanha consistente, você já chega com musculatura no processo eleitoral oficial. Né? Agora, se você espera para dar início à sua campanha eleitoral na semana anterior ao início da campanha de TV e de rádio, o tempo que você perdeu e a possibilidade de eleição reduzem demais. Mas sabe quem gosta disso? Quem gosta disso são os atuais vereadores, candidatos à reeleição, e os atuais prefeitos, candidatos à reeleição, ou aqueles que vão mesmo apoiar alguém. Por quê? Porque eles já estão com a estrutura formada, eles já têm, né? A equipe, eles já têm uma estrutura, claro que tem que fazer algumas adaptações, assessores têm que sair, mas para quem vai na situação de opositor, de adversário, né, tentando pegar uma vaga que está ocupada, olha, tá chutando para a sorte mesmo, né? E a gente tem aí, a gente tem que pensar também seriamente nos prazos eleitorais, né? Agora, por exemplo, dia 30, nós temos aí um prazo que é muito importante para o servidor público. Por quê? Dia 30, o pré-candidato que apresenta... Pergunta, desculpa, para quem é apresentador de rádio ou televisão, por quê? Ele tem que se afastar, né? Sob pena de ser cassado do registro da candidatura. Qual o motivo? A igualdade de condições. Entendeu a lei que você estando na mídia, você quebra essa isonomia do candidato. Então, dia 30,
aquele que é apresentador ou comentarista de rádio e televisão tem que se afastar. Outro funcionário que não coloca a cara, por exemplo, no vídeo ou fala na emissora, não tem problema. Apresentador ou comentarista, né? E você acha, Carla, que dá muita diferença se eles forem mantidos no ar? Não, claro que dá, né? A pessoa que está conversando todo dia com uma plateia, que ainda por cima que já conquistou o seu público, que sabe o que vai falar, que tem a linguagem adequada, que toca exatamente nos problemas, nas questões que o ouvinte, o telespectador quer ouvir, é claro que vai ter uma vantagem imensa. Eu sou completamente favorável, mesmo porque os veículos de comunicação ainda, no caso de TV e rádio, ainda funcionam, a maioria, né, tirando TV fechada, por concessão, não é isso? Então, acho que seria uma primazia, um privilégio muito grande se pudesse ser esticado isso até a hora da eleição. Mas é curioso, eu vou fazer esse questionamento, eu já conversei sobre isso com o Frederico. Alguns canais de YouTube, né, eles têm uma audiência muito maior do que algumas emissoras de TV e algumas emissoras de rádio. E mesmo assim, os apresentadores, os donos desses canais, eles podem continuar. E da mesma forma, os apresentadores de rádio ou de TV, eles podem migrar para o YouTube, já estão migrando, inclusive, então... Sim. A Carla deu a dica, né? São concessionários de serviço público, né? É por isso que pedem para sair, né? E outra coisa, no YouTube, na internet, Cláudio, assim, é muito mais fácil a pessoa fazer, qualquer um pode ter esse acesso. Você monta um blog, você monta um canal e pode fazer. Rádio e televisão não, né? Tá aí a isonomia que a lei fala. Eu nem sei hoje se você fazer um programa de rádio e televisão dá tanto acesso como rede social, né? Mas a isonomia é essa que a lei fala, né? Sendo uma concessionária de serviço público, você tem que se afastar. E nós estamos chegando no final do primeiro bloco. Que pena! Temos ainda o segundo bloco e para quem é candidato, para quem quer trabalhar na eleição ou para quem simplesmente quer acompanhar com um olhar mais crítico, né? Com mais perfeccionismo, digamos assim, o desempenho, a performance dos candidatos, fique ligado, porque no segundo bloco, como sempre, a gente vai dar dicas para a campanha, para o discurso, para a mensagem, para a escolha dos públicos. Daqui a pouquinho. Estamos apresentando Lugar da Fala, com os jornalistas Cláudio Oste e Carla Sen. Tome, no finalzinho... Estamos de novo aqui no segundo bloco do Lugar da Fala Eleições, aqui na Rádio Clube FM 95.7. Essa segunda-feira, que o melhor assunto, convenhamos, não tem futebol impactante hoje, correto? Tem Brasil hoje, às 10 horas agora, noite, eu digo agora. Neste agora. momento, ninguém é mais importante que a gente. Exatamente. Aqui. Por que não falar de política, né? Quem tinha que namorar já namorou, quem tinha que comprar presente dos namorados foi lá na semana passada, né? Então agora, momento perfeito para a gente falar de política. E esse bloco, inclusive, é o bloco das dicas de campanha, dicas eleitorais e do nosso palpitômetro também, né? Total. Porque existe a ciência, existe o marketing e existe o palpite, né? Exatamente. E antes de começar qualquer coisa, eu queria até fazer um comentário aqui sobre marketing, a expressão marketing eleitoral. Teve uma época, hoje em dia a gente usa isso com muita naturalidade, né? Mas teve uma época, vocês lembram, que falar de marketing eleitoral ou marketing político era a mesma coisa que pegar uma questão séria como a política, o candidato, e transformar num Helles sabonete, né? Exatamente. E era assim um escândalo, então todo mundo evitava. Até hoje alguém me falou assim, não, mas você sabe, né, que o seu trabalho é pegar uma lata de Coca-Cola e vender ela, né? Eu falei assim, cara, mas não é exatamente isso. Coca-Cola se vende sozinha, vamos começar por aí, né? Eu falei assim, não. Ele falou, não, mas é o trabalho do marketing, né? Eu falei, não é isso não. Eu acredito, né, e é uma coisa até meio óbvia, né, porque eu sou esperta, né, mas é que com as redes sociais, com essa disseminação, né, da informação, do conhecimento, da tecnologia, todo mundo já entendeu que as estratégias de marketing na comunicação, seja para claro que há diferenças gritantes, né, mas o marketing, a metodologia dele pode ser usada, sim. A metodologia pode ser usada para vários produtos, desde que adaptadas ao cenário, seu próprio produto. Então, vamos lá. Por exemplo,
todo marketing vai falar de você colocar um produto em evidência, nem sempre é vender, né? Mas você tem que colocar um produto, fazer com que o maior número de pessoas, ou pelo menos o nicho correto, por exemplo, marketing de alto luxo, né? Ele não tem a esperança de que milhares, milhões de pessoas vão consumir aquela joia, aquele carro fantástico, a caneta, né, X, o perfume. Mas ele quer acertar exatamente naquele público muito pequeno, muito reduzido, que tem condições de consumi-lo. E isso acontece também, mudando muito o contexto, mas se a gente pensar, por exemplo, numa campanha de vereador, né? Você que é candidato a vereador, você que trabalha, que quer trabalhar como assessor ou que já está trabalhando, né, numa campanha. Pensa bem, um candidato a vereador, ele não precisa agradar todo mundo na cidade, certo? Ele tem que achar o nicho de público dele. Ele não tem que ser simpático, quer dizer, de preferência ele tem que ser simpático e educado com todo mundo. Sempre, né? Sempre. Né? Aliás, é o que a gente aprende. A gente aprende dentro de casa, a gente espera que as pessoas tenham aprendido isso dentro de casa, inclusive. Mas você não precisa falar o tempo inteiro com todo mundo, como um candidato a prefeito, por exemplo, tem que falar. Então, Cláudio Oste, doutor Frederico, queria que vocês me ajudassem a levar um pouquinho esse raciocínio. Como que um candidato a vereador pode especificar melhor o nicho dele, o público-alvo, até para que ele não saia perdendo tempo, gastando dinheiro à toa, reverberando informação à toa? Eu acho assim, eu aconselharia a primeira coisa a fazer é conversar com os parentes. É verdade, né? Porque o parente, se ele te conhece muito bem, ele pode ser positivo ou negativo. É a pessoa que mais pode fazer a sua defesa, se ela te conhece muito bem e gosta de você. O ataque, né? Ou se ela não gosta de você, você também deve conversar com ela para que ela não fale mal de você. Esse é o primeiro passo. Depois disso... Até para que você tenha uma noção real de como as pessoas te veem. Exatamente. Porque muito candidato a político, desculpa te interromper, mas assim, só para abrir um parênteses... Todo candidato, a maioria, a imensa maioria, assim como os comunicadores, a Marília Gabriela uma vez falou isso na entrevista, uma pessoa para ter coragem de aparecer no vídeo, na televisão, falar no rádio, ela tem que ter o ego um pouco insuflado, digamos, inflado, né? E também estar preparado para as porradas. Exatamente. Né? E até esse ego que protege. Exato. Agora, às vezes, o candidato tem um ego estratosférico demais, né? Por exemplo, eu lembro que eu já dei uma consultoria para um candidato que ele era envolvido em várias entidades religiosas, né? De apoio, de beneficente, de dar cesta básica, de dar um almoço, envolvido em várias delas, grupos de futebol. Porém, ninguém gostava dele em nenhum desses lugares, porque ele era muito chato. Ele era uma pessoa que realmente era produtiva, mas ele era muito chato. E se achava legal. E isso é um problema, porque... é muito difícil alguém chegar para outra pessoa e falar, cara, você é chato. Pense nisso. Não faz. Mas voltando à questão, o básico para uma campanha é o candidato ele identificar em quais os nichos que ele atua que são mais importantes para ele. Por exemplo, às vezes o cara é um advogado, igual o Frederico, mas não tem relacionamentos dentro da categoria. Mas, por outro lado, ele frequenta um clube, uma igreja, onde ele tem uma participação efetiva. Trabalha esse público. Ou, às vezes, ele tem uma pauta interessante que também é um chamariz para conversar com outras pessoas. Defina essa pauta de uma forma que você consiga atrair outras pessoas para você poder conversar, explicar, se inteirar. E aí você vai formando nichos de atuação. O candidato a vereador, ele não consegue ter uma pauta, não deveria ter uma pauta muito ampla, porque você acaba chegando num momento que você não conversou com ninguém.
Você falou com todo mundo e especificamente você não falou com ninguém. Porque você precisa tempo e ir sedimentando essas informações com essas pessoas para que elas passem a ter confiança e acreditar em você. E aí é uma forma mais fácil de você conquistar o voto. Se você atira... dessa forma, Cláudio, a campanha fica mais barata, Sim. mais eficiente e mais direta, né? Ele saber aonde atuar. Exato. Que, por exemplo, se você é um apresentador de televisão, um comunicador de rádio, você está falando para muita gente, públicos diferentes. Então você é muito conhecido por esses públicos. Agora, se você é um cidadão que não está em um veículo de comunicação, né, você tem que entender que a sua popularidade ela é mais limitada. Então você tem que buscar nesses nichos, nesses grupos em que você participa, o maior poder de convencimento e entender o que eles querem também. Porque não adianta você chegar com uma pauta pronta e aí o grupo fala assim, mas não é isso que a gente quer. Não, e também não adianta, vou dar um exemplo chulo, né? A pessoa faz, sei lá, karatê. Não é porque ela faz karatê que ela vai convencer todas as pessoas que fazem karatê ou que praticam artes marciais a votarem nela só porque ela pratica karatê, entendeu? Você é um advogado, não são todos os advogados que vão seguir na sua... E esse mesmo raciocínio vale daí do lado avesso para o candidato a prefeito. Não adianta o candidato a prefeito ser especialista apenas numa área. E eu vou ficar bem à vontade aqui para citar um exemplo. Vamos lá. Candidata Maria Tereza, pré-candidata, né, prefeita de Londrina, apoiada pelo prefeito Marcelo Bellinati, que é uma aclamada especialista em educação. Passou num concurso nacional, chegou em Londrina por um concurso nacional, formou uma base boa, enfim, ficou os 8 anos da gestão. Ela não vai poder, durante a campanha, ficar só nessa pauta da educação, por melhor que ela seja, porque a cidade é composta de muitos outros setores, meandros, dificuldades, tem mais complexidade. Não adianta, por exemplo, talvez um dos erros do prefeito Wilson Moreira, a gente comentou no primeiro bloco, que foi também um grande prefeito para Londrina, que fez obras, que colocou a questão das dívidas. Londrina estava com um problema sério. Fez um trabalho de saneamento muito importante. Saneamento financeiro. Talvez ele tenha focado muito nisso. Eu sou o correto, o baraque, faço as obras, sou do organizadinho, todo. Mas as pessoas, os eleitores em algum momento, com certeza quiseram alguém mais humano, que olhasse para a questão da saúde, da cultura, social. Então, percebe, você que está ouvindo em casa, veja como apenas a escolha dos públicos, alvos, né, já é algo para se tomar muito cuidado, para ser pensada com carinho, tanto para quem é prefeito, como para quem é vereador. É complexa essa questão, né? Você imaginar que você vai atingir toda uma cidade, toda uma região, é muito complexo isso, né? E não precisa, eu estou falando do vereador, inclusive, né? Não é necessário, é uma perda de tempo, é um esforço grande, né? Uma perda financeiro também muito grande. Você ter isso em mente, você ajuda bem a sua campanha. Muitos vereadores, eles chegam naquela reta final de campanha, eles fazem pesquisas para entender quais as regiões eles estão um pouquinho mais fortes e massificam a informação para esses públicos. Você falou, olha, é hora de você pegar e concentrar tudo aqui para garantir esses votos. Em vez de falar, não, vou ampliar. Não, conquiste os votos dessas regiões, que a possibilidade de você ser eleito é muito grande. Se você pegar o caso, por exemplo, aqui da Câmara de Londrina, são 19 vereadores. Praticamente todos eles têm públicos definidos, né? Você tem lá o cara dos esportes de artes marciais, você tem lá 2 vereadores focados na causa animal, você tem alguns que são focados em bairros, como o Roberto Fuch, ali na região do Ouro Branco, o Chavão, que é outro também, que é focado num nicho que é bairro. Você tem professores que têm um grupo de alunos que gostam demais deles e também estão focados na pauta da educação. Tem 2 que ideologicamente de direita, que estão focados nas pautas deles também. Exatamente. Então você percebe que todos os que estão, praticamente todos eles foram eleitos
por grupos fechados. exato. Por né? serem quase que especialistas, né? E daí é importante, não que sejam ótimos especialistas necessariamente, isso Sim. falando de Londrina ou de qualquer cidade, os vereadores não são necessariamente os grandes especialistas no assunto, mas se colocaram corretamente para o público-alvo, conseguiram fazer a estratégia de marketing, o planejamento de campanha, de somar quantos votos, né? Que já é difícil. Sim. Imagina. Aliás, uma campanha de vereador, a gente também sempre repete isso aqui, é mais difícil muitas vezes do que uma campanha para prefeito. É porque é muito difícil, por exemplo, a pessoa às vezes ela é muito conhecida e ela tem que estar sempre preparada para a frustração, né? Porque ela vai conversar durante um processo eleitoral com algumas, às vezes, milhares de pessoas que vão dizer para ela que vão votar nela, porque não tem coragem de dizer que vão votar em outra pessoa. Ainda por cima, Né? se ela pergunta, se ela sai perguntando, posso contar com o seu apoio? Isso O me que a lembra pessoa que vai falar, né? Geralmente as pesquisas mostram que do volume de pessoas que você conversa e que você tem certeza que vai votar em você, não chega a 30%. Então, por exemplo, Nossa, você então precisa de... já é muito, né? Aqueles que votam, Se você né? vai precisar, por exemplo, de 3 mil votos, você tem que fazer uma investida pesada em 10, 15 mil pessoas. Tem uma pessoa que está Né? muito tempo na eleição também, que uma vez ele falou uma frase. Perder é normal, pela Sim, quantidade de exatamente. candidatos, né? O raro é você se raro é você eleger. ganhar, O ponto né? fora da curva é você ganhar a eleição. Você imagina, nessa eleição que teremos menos candidatos em Londrina, calcula-se que vão ser em torno aí de 250, né? Para 19 vagas, né? Para 19 vagas, muito você bom. vai ter aí 230 que vai ficar fora, né? 230 pessoas estarão fora da eleição. E trabalharam muito para se eleger, mas... Bom, e voltando à questão dos públicos-alvo, né? Também é importante falar numa campanha prefeito. Vamos agora falar um pouquinho das campanhas maiores, né? Da campanha majoritária, campanha de prefeito, para prefeito. O ideal, vamos falar do universo ideal, é fazer pesquisa qualitativa, ou os chamados agora também de grupos focais, que são o que exatamente? Ao contrário da pesquisa quantitativa, que é aquela que a gente tem mais contato, que é divulgado, olha, o candidato X está com 30%, o outro está com 15%, o outro está com 10%, né, feita num período de tempo. O que são as pesquisas qualitativas para quem ainda não está familiarizado com isso? São pequenos grupos que são formados, por exemplo, vamos pegar uma campanha prefeito. Então, o ideal é você formar pequenos grupos, sempre diferentes um do outro. Às vezes você pode até repetir o mesmo grupo focal. Por exemplo, eu pego um grupo mais voltado para a classe D, né? A pessoa que anda de ônibus, a pessoa que tem que viver com aquele salário restrito e que é mais velha, mais dona de casa, isso é um grupo focal. Daí eu pego um grupo de jovens universitários que estudam tanto em escola particular como em escola pública, formam um outro grupo. Assim, você vai mesclando esses grupos para saber como que eles estão enxergando a campanha, como eles estão avaliando a campanha do seu candidato e dos adversários, claro. E nas campanhas muito profissionais, e são várias hoje no Brasil, né, a profissionalização da campanha com estratégias do marketing vem crescendo cada vez mais. É muito normal que antes de lançar as peças mais importantes, os projetos mais importantes, aqueles que podem impactar mesmo a eleição, o publicitário, o marqueteiro, o coordenador de campanha, nem sempre o candidato participa, tá, gente? Isso é muito importante. O candidato nem sempre deve participar de decisões muito cruciais da campanha. Por quê? Porque ele já está estressado, com a cabeça cheia, com muita emoção à flor da pele. E a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, é muito importante que se monte esses grupos focais, mesmo que não seja por uma grande empresa de pesquisa, mas que você converse com profissionais, com consultores que já têm experiência em campanha e que saibam fazer isso de forma até mais adaptada, para que você não saia também gastando dinheiro à toa, dando tiro no escuro e tomando invertidas. Porque uma peça publicitária mal feita,
ela faz um estrago considerável numa campanha. Carla falou uma coisa muito importante, né? Da participação do candidato. Nem sempre é essencial como eles pensam, né? Exatamente. Aliás, assim, poucas vezes é essencial. Porque o candidato, na verdade, ele é óbvio, né, que o maior interesse é o dele. Mas ele vai estar tão envolvido com a campanha, com tanta emoção, que tomar uma decisão errada é muito, muito fácil. Isso me lembra, Cláudio, quando eu sou contratado na campanha, a primeira coisa que eu falo normalmente assim, eu não falo com o candidato. Né? Põe alguém lá responsável, porque o candidato tem que pensar em voto. Né? Não conversar com o jurídico. Exatamente, é o ideal. O ideal é... Até porque, por exemplo, as campanhas elas ficaram tão judicializadas que se o candidato ficar prestando atenção nas dezenas de processos que se movem contra ele durante o processo eleitoral, é perigoso ele dar uma travada e não querer mais fazer campanha. Ele entra em depressão. Né? Ele entra em depressão, né? Ou tem ataques de fúria e raiva, né? Eu já trabalhei com candidatos e candidatas que tinham ataque de fúria quando sabiam, por exemplo, que uma pessoa que sempre tinha sido aliada, que sempre esteve junto, de repente está falando barbaridades, mentiras, né? Tá difamando, caluniando. Isso tira a estabilidade emocional também, o centro, né, do candidato. Porque na política é uma coisa curiosa, né? O seu parceiro do dia a dia, que às vezes está com você anos e anos e anos, de repente ele quer ter uma carreira solo, por exemplo, que também tem direito. Sim, legitimamente claro, ele quer ter uma carreira tem direito. E aí a pessoa ela se sente traída, desconfortável, mas a realidade é essa. Até porque todos os políticos hoje eleitos, eles tiveram que tomar essa decisão em algum momento lá atrás. Claro. Né? Olha, agora é minha vez, eu quero participar de uma campanha em que eu seja o protagonista e tal. E é uma coisa complicada, porque você vê as pessoas juntas com você uma vida às vezes, e isso também vale para os assessores. Às vezes o candidato fala, não, preciso trocar de assessor. Nossa, a pessoa se sente jogada às traças, ofendida. E, na verdade, o assessor é um trabalho como um outro qualquer. Isso me lembra de outra fala de campanha, Cláudio, dessas mesmas pessoas que... As pessoas que vão te fazer a campanha não são as mesmas que vão estar com você. Ah, sim. O Gradia, que é um colega nosso, Edson Gradia, foi secretário de Estado, e ele dizia... radialista, um cara muito bacana, ele dizia o seguinte, que na política é o seguinte, na eleição você tem a infantaria e depois a tropa de ocupação. A infantaria é o povo das campanhas eleitorais, que vão para a rua brigar, fazer a campanha, aquela coisa toda. Terminou essa fase, entra o grupo de ocupação, que nem sempre é o mesmo. E muitas vezes, poucos são os mesmos. E voltando à questão também do político, que nem sempre ele tem que participar, aliás, não deve participar, principalmente das questões mais polêmicas, jurídicas, financeiras, de organizar o pessoal na rua. Daí muitos candidatos se perguntam assim, mas como assim? Então eu vou ter um papel decorativo? Claro que não, gente. A figura do candidato é de ser porta-voz de um projeto, de um grupo, de uma ideia. Conquistar voto é o mais importante da campanha, né? Exatamente. É quem está preparado, a gente deveria ser, pelo menos, deveria ser a pessoa que está mais preparada para ir levar um projeto coletivo, de todos, não só da cabeça dele, né? Mas que seja do partido, de um grupo, de uma comunidade, que saiba apresentar, saiba debater, saiba ser agradável com as pessoas, convencer, dedicar a vida, se dedicar à causa. E o que é pior, depois tem que assumir o cargo ainda, porque, vamos combinar, não é gostoso ser prefeito, né? Não é gostoso. Poucas pessoas curtem, né, o ser o Pelo menos ele tem que ter coragem, né? Primeiro tem que ter coragem. Né? Eu lembro, por exemplo, de prefeito que eu participei, ajudei a eleger, que 2 anos depois ele estava desesperado para acabar o mandato, porque não aguentava mais a rotina da prefeitura. E isso acaba também afastando muitos candidatos que têm potencial
quando você explica para ele como é que ele não vai ter tempo para ficar cuidando da lojinha, ele vai ter que colocar outras pessoas para administrar o negócio que eles possam ter. Que ele não vai mais poder ir num restaurante, comer sossegado. Exatamente. Que ele não vai andar na rua mais Ele não pode andar no tranquilamente. lago mais tranquilamente, Exato. como fazia antes. Ele vai ser observado e cobrado em todo instante, em todos os momentos durante o mandato dele, né? Alguns gostam demais. Tem o caso aqui do vizinho aqui, o Zé Maria, aqui de Ibiporã, que ele já está, se eu não me engano, no 4º mandato dele, Uma máquina de... né? E vai para a reeleição. Né? E vai para a reeleição. Né? Então, são personagens que são... a gente fez a campanha, por exemplo, do Zé do Carmo Garcia. Ele foi 4 vezes prefeito de Cambé. Ele tinha um prazer em ser prefeito que era uma coisa imensa. E ele só não foi para a reeleição nesse último mandato que ele teve, porque ele já estava com alguns problemas de saúde e ele achou que ele não ia ter saúde para aguentar mais um mandato. Mas a vontade em si era impressionante. É um Agora, sacerdócio, é coisa rara, né? Vamos combinar com o sacerdócio, quase. Até porque as pessoas falam, mas paga bem. Olha, Não paga bem. não paga, viu? Olha, para você, por exemplo, o salário de um prefeito aqui de Londrina é em torno de R$23 mil, uma coisa assim, né? Para administrar uma cidade desse tamanho, a gente brinca que é salário, por exemplo, de bom vendedor de algumas lojas de carro aí. E abrindo um parênteses, o nosso prefeito gosta disso, né? Ele gosta. Marcelo Ele gosta tem disso. realmente um prazer imenso em ser prefeito, né? Tanto que quer ser governador de estado. Ele tá. Agora ele tá. Ele olha vestindo assim, ele mesmo, fala, né? se Seria um pintar, bom governador. se pintar uma oportunidade, ele quer ir para a campanha. Como diria o Brizola, não posso ver cavalo encilhado passando que eu amonto, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Mas é uma realidade, né? Porque, querendo ou não, apesar dessas místicas que tem em torno da política, não é uma coisa simples. Vamos pegar um caso de um deputado federal, né? Tem, óbvio, algumas mordomias, isso tem mesmo. Agora, toda semana viaja para Brasília, fica 3, 4 dias lá, volta para casa, mas não fica com a família quando está em casa, porque tem que visitar as bases, tem que receber os prefeitos, tem que participar de solenidades que não terminam nunca. É um inferno. E daí a opção que é levar a família para Brasília também é caríssima, fica super complicado. Daí os filhos têm que se adaptar muitas vezes a uma nova cidade, daí perde o mandato, volta todo mundo de novo. A política é para fortes. É verdade. E o nosso programa, Carla Sen, eu quero que você o encerre, porque minha garganta pifou, entendeu? Chegou ao fim. Chegou ao fim e já na expectativa, então, da gente trazer esses prefeitos para cá, para conversar, para que a gente possa também entender a cidade sobre o olhar de quem já foi prefeito. Acho que vai ser bem bacana. Doutor Frederico, obrigada mais uma vez. Tem que ter o nome do Dr. Frederico na chamada. Agora eu serei sua advogada, Eu doutor não queria Frederico. falar nada. Ela não, vai ser a gestora da sua carreira.